Boa tarde, eu queria iniciar agradecendo a todos e todas, dizer que é um imenso prazer receber a professora Eunice Ostrensky aqui, professora de Teoria Política da Universidade de São Paulo. Eu estava fazendo uma leitura do currículo da Eunice. Ela tem experiência em filosofia política, na área de teoria política moderna, trabalha com os temas do liberalismo, republicanismo, da liberdade, da economia política. Eunice concluiu sua tese de doutorado em 2002 sobre as revoluções do poder sob a orientação do professor Renato Giannini. Em 1997, concluiu sua dissertação de mestrado sobre um autor que acho que é de nosso interesse comum, Thomas Hobbes, né? A obra política de Hobbes na Revolução de 1640. Eunice também contribuiu muito com traduções de diversos artigos, livros, como é o caso de Behemoth, ou O Longo Parlamento, é uma excelente tradução que eu tive a oportunidade de cotejar. E Eunice também vem desenvolvendo pesquisas sobre atores políticos, Constituição dos Estados na Inglaterra de 1647, 1697. É uma professora que trabalha sobretudo com a teoria política. Eu estou muito contente assim que essa área é também a minha área, e obviamente aqui o ciclo atende às mais diversas áreas, mas é uma alegria muito grande ter você aqui. Eu passo então a palavra para a Eunice. Boa tarde, está funcionando o microfone? Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, então agradeço o convite da instituição para que eu viesse, e em especial Pedro, que lembrou, enfim, das nossas afinidades teóricas, né? No momento em que nós estamos sentindo na área de teoria política que falta realmente nós nos agruparmos, né? Falta uma interlocução maior. Acho que uma área que está muito fragmentada, então é sempre bom saber que nós ainda temos muitas afinidades e que nós podemos explorar essas afinidades de diferentes maneiras, né? Seja por meio desses eventos, seja também organizando seminários em comum, trocando textos, lendo artigos uns dos outros, né? Eu tenho que, no entanto, confessar um certo desconforto, não por estar aqui exatamente, mas um certo desconforto que me aflige muitas vezes, né, estudando teoria política moderna, por pensar que talvez esses estudos que nós fazemos, e principalmente no meu caso, né, agora entrando num outro projeto de pesquisa, sejam um pouco delirantes no momento em que tudo parece ruir, né, ao nosso redor. Nós estamos lá lendo teoria política moderna, século XVI. Parece que é uma tentativa de fuga, né, para a Torre de Marfim, mas eu acho que the show must go on, né? Nós temos que continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Eu não sou boa de fazer análise de conjuntura, então vou continuar fazendo isso mesmo. Quanto ao meu texto, né, o Pedro mencionou alguns trabalhos que eu fiz até agora, mas eu estou já há algum tempo, meu lado está desatualizado, já há algum tempo eu tenho me dedicado a um estudo bastante diverso desse que eu vim fazendo até agora. Talvez até uns 2 anos eu estivesse muito voltada ainda para questões que levam em conta o funcionamento das instituições, seja no século XVII, seja no século XVIII, seja no século XVI, né? Quais seriam os requisitos que garantiriam o bom funcionamento dessas instituições na sociedade, enfim, ou os momentos de crise, etc.
Por coincidência, né, meu foco do estudo mudou, né, muito recentemente, talvez porque as instituições tenham sucumbido também, né, eu comecei a me interessar pelas paixões políticas, que, a meu ver, são um tema negligenciado pela ciência política, em geral, e pela teoria política, em particular. Eu penso, basicamente, na teoria política contemporânea, porque, como eu pretendo argumentar, utilizando o caso de Maquiavel como exemplo, este é um tema que estava totalmente presente na teoria política moderna. Mas, assim como no meu estudo eu consigo identificar esse tema lá no Maquiavel, eu também tenho conseguido identificar em outros autores posteriores e anteriores, né, de tal modo que eu parto, na minha análise, na minha pesquisa, do pressuposto, que eu preciso demonstrar melhor, né, de que o mundo contemporâneo realmente varreu a questão das paixões políticas para debaixo do tapete, né. Eu tenho 2 exemplos, espero que a Sam não fique muito brava comigo agora. Um deles é retirado do Rawls, né, um texto sobre o overlapping consensus, o consenso sobreposto, né. Nesse primeiro exemplo, eu observo, né, eu podia mostrar ali, mas eu me embananei um pouco, não vou conseguir, né, mas nesse primeiro exemplo, o que me chama a atenção nesse texto do Rawls, né, é a defesa da redução do conflito de valores para a manutenção do que ele chama de respeito mútuo, né. Os conflitos irretratáveis deveriam ser, de certa maneira, superados, né, e tanto mais superados, quanto mais inclusivo fosse o consenso, né. Ou seja, há uma relação direta entre redução dos conflitos e ampliação do consenso, né. E o próprio Rawls diz nesse texto que os valores políticos podem não ser os mais importantes, né, e que é preciso, nas nossas contendas, evitarmos, né, ele usa o termo avoidance, né, o método da evitação. Há uma necessidade de reconciliar a razão pública, né. Então, a meu ver, aqui existe um pressuposto muito forte, né, eu acho que ninguém vai negar isso, que é uma ideia de racionalidade transcendente, ou seja, um sujeito metafísico capaz de operar segundo fins que estão dados a priori. Esse exemplo, esse primeiro exemplo, como eu estava dizendo, supõe um tipo de racionalidade. Mas não me parece que essa racionalidade seja, digamos, apesar de tudo, né, a vitoriosa no campo. Existe um outro tipo de racionalidade, e aí vocês têm uma ideia de meu estômago é forte, né, que eu andei lendo recentemente. Um autor chamado Gary Becker, que desenvolveu uma coisa chamada economia comportamental, um texto de 1994, Human Capital. E ele descreve o ser humano como dotado de um capital que pode ser trocado como uma mercadoria. Portanto, o ser humano é ele próprio comercializável, capaz de se organizar de acordo com o mercado, né? Todas as humanas, diz o Gary Becker, são realizadas tendo-se em vista certos fins e resultados, né? A finalidade humana é a aquisição. Deixa isso, eu trouxe, depois posso até circular o texto com vocês, não estou exagerando, né? Mas o que salta aos olhos ali é que a abordagem econômica do comportamento humano atribui uma racionalidade calculativa de meios e fins a agentes humanos. E, mais do que isso, né, o Gary Becker propõe a generalização da concorrência como norma de conduta.
Se no primeiro exemplo nós temos uma racionalidade fria, digamos assim, né, que leva em conta a razoabilidade, a justiça, a transcendência das contingências, no exemplo 2, nós temos, de maneira explícita, né, a sobreposição, ou até o triunfo, né, do homo economicus em toda a sua plenitude sobre o homo politicus. Né. Agora nós temos, esse indivíduo, né, um sujeito cuja racionalidade se resume a fazer cálculos. Né. Esse fenômeno, né, do desaparecimento, a meu ver, do homo politicus, eu acho que tanto num caso como no outro isso se verifica, já tem sido estudado por muita gente. Né? Eu apenas estou aqui apresentando um pouco um panorama do qual eu parto. Por exemplo, a Wendy Brown, naquele livro Undoing the Demos, fala exatamente isso. A Chantal Mouffe tem se dedicado a esse tema também. Né? Então, partindo desse cenário de um recuo do homo politicus em prol de outro ser, né, que a Wendy Brown não hesita em chamar de homo economicus, né, a minha hipótese é que esse ressecamento, né, digamos assim, se deve em parte, eu não vou expandir isso além do necessário, né? Se deve em parte pela supressão das paixões políticas da análise da teoria política. Né? Em suas diferentes vertentes, o liberalismo contemporâneo herdou do liberalismo moderno um medo das paixões políticas. Né? A gente vê isso claramente, por exemplo, uma das suas formulações mais eloquentes lá nos federalistas, né? Quando as paixões políticas são descritas como sectárias e violentas. Então, a partir de um certo... depois, claro, né, a Revolução Francesa, né, em que as paixões seriam responsáveis diretamente pelo período do terror. Né? É como se tivesse aberto um trauma, né, na teoria política, e naqueles que pensam a política, um trauma gerado por o surgimento, talvez, do demos. Né? Mas eu deixo aos autores e aos estudiosos do século XIX confirmarem ou não isso. O que coincide com isso, né, não saberia dizer qual é a relação de causalidade, é que, ao mesmo tempo que as paixões somem da vida política, elas passam a ser relegadas à vida pessoal, à esfera privada. Por exemplo, agora, no mundo político, o que explica certos comportamentos é o interesse, não as paixões. Esse movimento, como assinalou o Pierre Force num livro chamado Self-Interest Before Adam Smith, coincide com o nascimento da economia. Então, essa abordagem empobrecida das paixões, num certo sentido, não nos permite ver como animais políticos são animais patéticos. Né? E a minha pergunta que eu tenho tentado responder na minha pesquisa, é como essas paixões políticas estavam presentes até esse momento, né? Até esse momento lá no século XIX. Como os autores sentiam a necessidade, e é isso que eu tento investigar, né? De mobilizar afetos e paixões para contrapor outros afetos e paixões. A minha
eu não tenho ainda nenhuma hipótese a esse respeito, então é um estudo ainda um pouco inicial, né? Eu tentei entender, em primeiro lugar, o que seria o pathos. Eu vou falar um pouco rapidamente sobre isso, né? Que vai me servir no decorrer da minha exposição, remontar um pouco a essa palavra que aparecia com muita frequência em dois tipos de manifestação, né? A religião popular e a tragédia. Era uma espécie de um acontecimento histórico no interior tanto das religiões populares como na tragédia, que indicava um sofrimento catastrófico, experimentado, na maior parte das vezes, por um homem ou por um Deus, muito mais excessivo do que o sofredor mereceria. Um exemplo, Édipo. Outro exemplo, Cristo, né? A paixão de Cristo. O pathos, traduzido para o latim, vira patio, passus, e preserva apenas em parte esse sentido de sofrimento catastrófico, né? Ele passa a significar o que acontece a alguém, o que uma pessoa pode suportar ou sofrer. Tem um certo sentido de passividade que ainda é mantido no latim, mas como depois eu comecei a estudar lá o Cícero, o Quintiliano, a retórica aderênio, se tenta ao mesmo tempo não limitar o sentido do pathos a algo que é sofrido, né, mas que conta também com a contribuição daquele que experimenta essa paixão. O que se mantém é a ideia de que, quando nós assistimos a um pathos, nós, espectadores, sentimos um efeito catártico, purgativo, né? No caso dos cristãos, quando veem a paixão de Cristo, quando leem a paixão de Cristo, sentem, né, ao ver aquele sofrimento desmedido, mas não imerecido, isso que é interessante, ou pelo menos não injusto, né? Ele precisou sofrer aquilo, ninguém vai acusar Deus de ter praticado uma injustiça em relação ao seu próprio filho, né? Mas quando nós vemos aquilo, nós sentimos, o que provoca em nós é a compaixão e a piedade, né? O Cícero, no De Oratore, diz que a maior compaixão que nós sentimos é instigada pela ruína dos virtuosos, né? E um dos seus seguidores, o Quintiliano, distingue, então, entre essas paixões violentas que nós experimentamos ao ver um sofrimento tão intenso, né, ao qual ele compara as tempestades e outras forças da natureza, ele distingue o pathos do ethos, que são as paixões calmas, moderadas e doces, né? Embora para Cícero o ethos signifique o caráter moral da pessoa que suscite as paixões, no caso, o orador, não é? Aquele que deseja conquistar o público. Ora, quem é capaz de produzir essas alterações? São alterações físicas, não é? O pathos provoca modificações que são sentidas na ação humana. Isso é importante enfatizar isso, porque é exatamente essa mesma concepção que vai aparecer mais lá na frente, por exemplo, com o Hobbes no Leviatã, né? Quem é capaz de mobilizando imagens e palavras, provocar uma modificação na ação humana é o orador, ou o autor. E é por isso que eu fui estudar retórica, né? A retórica é o discurso que mobiliza as paixões e influencia a ação política. E é essencial no estudo da retórica e para os oradores o conhecimento das circunstâncias. Então, por mais que existam diferentes técnicas retóricas, estratégias de convencimento, né, o que realmente o orador deve conhecer
que paixões mobilizar e com que intensidade, para quais fins. Então, ele deve fazer uma espécie de mapeamento do seu público, daquilo que ele pretende defender, se é adequado defender isso diante de tal público, como é que ele pode, se o público é conhecido por uma certa moderação, se convém apelar para as paixões intensas e por aí vai. De qualquer modo, se reconhece que as paixões mobilizadas, sejam ou não intensas, sejam elas doces ou fortes, o que domina os espaços de deliberação é o poder emocional. O Quintiliano chega mesmo a dizer que o orador deve ser capaz de pintar em palavras uma certa situação. Que tá ruim? Tá melhor agora? Tá melhor? Posso continuar, então? Obrigada. Então, o orador seria capaz de transformar os ouvintes em testemunhas de certo fato. Isso a gente vê já lá no Tucídides, né? Uma das razões da excelência do Tucídides para a posteridade teria sido justamente essa. Ao narrar as ações que ele testemunhou, ele próprio tornou os seus leitores e ouvintes testemunhas dos mesmos fatos, né? Utilizando essas categorias que eu aqui delineei de maneira muito breve, não é? Ainda muito genérica, né? Eu tento interpretar algumas passagens do Maquiavel, né? Neste caso, hoje, eu vou propor uma interpretação do famosíssimo capítulo 7 do Príncipe, que trata do César Borgia. Maquiavel, não por acaso, era autor de peças de teatro, né? Não é uma coincidência. Então, ele usa muitas das técnicas, né? Existe uma reciprocidade muito forte entre as técnicas que ele usa no Príncipe e depois nas peças de teatro, e as peças de teatro ajudam a entender melhor o Príncipe. Aliás, isso é que tem argumentado um autor de quem eu gosto muito, que é um sueco, chama Mikael Hornqvist, um livro Machiavelli and Empire. O que me interessa em particular, né, eu não vou seguir inteiramente as orientações do Hornqvist, né? Embora me baseie bastante nelas, o ponto de partida, né? E isso eu acho que, enfim, Quintiliano devia continuar sendo estudado. Para não estudar, não sei porquê. Ele diz, né, expressamente no Instituto Oratória, que o poder de crenças é mais eficaz que a apresentação de provas. Confiar no poder das imagens, né, criar esse efeito vívido, é algo de que só é capaz a retórica ou o teatro. E eles nem a retórica nem o teatro buscam a persuasão pela força dos argumentos racionais. Eles apelam diretamente às paixões suscitadas na imaginação. Então, o que eu pretendo explorar nessa análise é a dimensão teatral do discurso. Não é uma novidade, né? Não estou colocando nenhum ovo de Colombo, então tem uma certa bibliografia que já se desenvolve a esse respeito, né? Eu citei o Hornqvist, mas também tem um livro sensacional, já antigo, de 94, da Victoria Kahn, Machiavellian Rhetoric, que é realmente muito interessante, né? Mas o que esses livros me ajudam a pensar é que, se nós pensarmos na retórica, uma arte da persuasão, mais do que isso, não é? Como a arte da persuasão, necessariamente ela exige a manipulação de termos valorativos: bom, mal, justo, injusto, coragem, covardia, não é? E ao mesmo tempo, a retórica,
depende muito de uma técnica, né, pelo menos a retórica do Maquiavel, depende muito de uma técnica que se tornou bastante utilizada por vários outros humanistas, mas, segundo a Victoria Khan, o Maquiavel, de certo modo, extrapola essa técnica e a leva mesmo ao paroxismo, né, que é o argumento dos dois lados da questão. Né. Eu vejo neste capítulo 7 do Príncipe uma estratégia semelhante, né, de argumentar dos dois lados de uma questão. Só para adiantar, depois eu vou voltar a isso, né, um dos lados dessa questão é a ideia de que o César Borgia conseguiu o que ele queria, que era conquistar um Estado, graças à fortuna e armas alheias, que, aliás, é o título do capítulo. E uma outra afirmação que convive com esta, quase impede igualdade no mesmo capítulo, né, é que ele conseguiu conquistar o principado graças à sua própria virtude, não graças à virtude e fortuna alheias. Esse é um dos recursos utilizados por Maquiavel, um dos recursos retóricos utilizados por Maquiavel. Vou falar sobre isso um pouco mais, né? Mas não é o único, né? Eu quero explorar também essa dimensão teatral do capítulo, né? Só para lembrar, né, embora seja um texto muito conhecido, né, o Maquiavel tem uma tese no começo desse capítulo, segundo a qual a facilidade para se tornarem príncipes, né, desses que dependem da fortuna e armas alheias, é diretamente proporcional contrariamente proporcional, agora não sou ruim nisso, a dificuldade de manterem o principado, né? Então, eles alcançam com facilidade, mas perdem também com facilidade, né? E nós vemos nesse capítulo uma série de justaposições que são muito eloquentes, né? Alexandre VI, que é o pai de César Borgia, né, vocês sabem, né? O pai e o Papa, né? Alexandre VI, às vezes, aparece no capítulo como o próprio César Borgia, César Borgia como Alexandre VI. Maquiavel atribui a Alexandre VI coisas que foram feitas por César Borgia por Alexandre VI. Tanto assim que, se vocês forem ler um outro capítulo, acho que, né, nos discursos sobre a década de Tito Livio, se não me engano, livro 3, capítulo 24, vocês vão ver que ele fala lá do Alexandre VI como se fosse o César Borgia também, né? Mas não é porque ele é distraído, é porque a fortuna de um está tão embrincada na fortuna do outro que é como se eles fossem realmente a mesma pessoa, né? Há também uma identificação entre Alexandre VI e a própria igreja, né? Tanto assim que, logo no começo, Maquiavel fala: Alexandre VI quis expandir os seus domínios. Seriam os domínios da igreja ou os próprios domínios, né? Uma sobreposição importante para mostrar como ele tinha, o Alexandre VI tinha uma visão totalmente patrimonial da igreja, né? E, em certo momento, nós vamos encontrar que César Borgia se sobrepõe ao Remiro de Orco, são a mesma pessoa, praticamente, tá? E, mais ainda, isso que é totalmente perturbador, né? Por isso que o capítulo, né, coloca uma série de armadilhas, César Borgia vai se confundir ao próprio Maquiavel, as vozes dele serão justapostas. Essa ideia de justaposição é muito importante retoricamente, né? Porque ela indica as semelhanças que existem entre pessoas que são distintas. Se uma é semelhante à outra, uma pode simular a outra, ou melhor, uma pode representar a outra. Embora Maquiavel admita que também se possa representar algo totalmente diferente. Mas a semelhança é a forma mais óbvia, né, da simulação. Simulação e mesmo da dissimulação, que é um outro termo que aparece com muita frequência neste capítulo e em outros, né?
Então, quando nós, uma vez que nós prestamos atenção, né, a isso, a gente pode passar para a narrativa mesmo, né, para a parte da narrativa. Eu vou pular a parte do Francesco Sforza, enfim, né, ela corrobora um pouco o que eu estou dizendo, mas precisaria fazer um desvio. Então, eu vou tentar resumir um pouco. Quais seriam, eu acho que essa narrativa. Na narrativa, leve em conta as dificuldades e obstáculos no caminho do César Borgia para alcançar o principado. Essas dificuldades que ele parece ir superando comprovariam a sua grande virtude. Então, logo no começo, né, Maquiavel fala que Alexandre VI ou César Borgia queria se tornar mais poderoso e daí necessitava adquirir mais territórios. Não podiam ser territórios, os do César Borgia, os da igreja. Não porque não podiam, assim, por princípio, não faremos isso, não é ético. Não podiam porque existiam adversários fortemente contrários a isso, os venezianos e o Duque de Milão. Eles não permitiriam disso, Maquiavel. Então, quais eram as ações exigidas, né, para adquirir esses territórios? Semear a discórdia na Itália. Não sei se vocês se lembram, lá no final do capítulo 26 do Príncipe, quando ele narra a situação da Itália, totalmente devastada, dilacerada, ele assinala justamente o estado de desunião da Itália, né? A Itália foi palco de ações totalmente individualistas, né, que acabaram por torná-la um espaço ideal para as invasões bárbaras, né? Então, o que ele precisava? Semear a discórdia. Maquiavel diz isso foi fácil. Foi fácil porque, em parte, a Itália já estava totalmente desunida. Então, tem um momento de identificação das circunstâncias, né, que o ator político, César Borgia, identifica. É fácil conseguir territórios porque a Itália está desunida, então eu vou, né, colocar um grupo contra o outro, e daí, de fato, ele confirma, né, essa leitura dos acontecimentos, das contingências, e diz Maquiavel, ele rapidamente alcançou o que ele queria, né? Então, nós vemos nesse primeiro momento a subida, né, na roda da fortuna, né, a ascensão do César Borgia. E, de fato, ele conquista a Romanha entre 1499 e 1501, e, a partir daí, ele tem dificuldade em avançar. Uma das dificuldades para o avanço do poder do César Borgia é justamente Florença. Florença, e aí entra Maquiavel em cena, né? Maquiavel conheceu pessoalmente César Borgia. Florença, que está sob domínio dos franceses, tentando se libertar do domínio dos franceses, né? Tem tropas francesas para combater a presença do César Borgia. Maquiavel testemunha, portanto, né, a ação de César Borgia, esse ator político, e ele próprio, Maquiavel, é um ator político nesse momento, já que cabe a ele não apenas observar os desdobramentos da ação do Duque Valentino, mas também impedir, né, que ele avance sobre a sua cidade. Ao mesmo tempo que, então é uma negociação, tem uma coisa lá, né, um pouco confusa. O exército francês está em Florença, não quer que César Borgia entre. Mas César Borgia, tem o exército de César Borgia é formado por franceses, né, do exército francês. Então tem um equilíbrio muito tenso ali o rei da França como falando, não, eu te empresto os meus soldados mercenários, importante dizer, então, né? Mas você fica longe de Florença. Florença é minha. Né? E, para se desvencilhar disso, o que o Maquiavel chama de dependência, né? A dependência da força, e da fortuna alheia também, não é? Tanto dos exércitos franceses como do próprio pai, né? Um momento, portanto, em que essa semelhança
a gente vai ver em outra ocasião isso acontecer também, né? Essa similitude inicial vai se dissolvendo. Nós vemos o César Borgia iniciar uma série de tramas para comprar a fidelidade lá de senhores importantes da região, inicialmente os Orsini e os Colonna. E ele compra, mas ele quer se livrar deles também. Então, ele se serve repetidamente de vários grupos, de pessoas, com a expectativa de que ele não será dependente deles. Mas o rei da França, percebendo essa movimentação, se dá conta de que ele foi enganado. Então, nós vemos nesse momento o ator político César Borgia, tendo conseguido simular lealdade ao rei francês, dissimular as suas intenções, mas essa farsa, de certo modo, chega ao fim. Todas as estratégias de simulação e dissimulação são, portanto, fadadas a um certo fracasso, elas não duram por muito tempo. Nesse momento, o rei percebe que ele cometeu um erro de julgamento. Muito comum, então, o erro de julgamento, ele não conseguiu julgar exatamente as circunstâncias, porque ele, de certo modo, estava seduzido pelo César Borgia, e diz que não vai mais dar armas ou exércitos para ele. E aí, nós temos esse momento de ascensão do César Borgia, ele começa a cair. Então, como nas tragédias também acontece, um momento de ascensão e de queda. Esse momento de queda é marcado pela morte do pai de Alexandre VI. Era pouco tempo depois de César, eu mesma faço a justa posição, depois de César Borgia ter iniciado seu avanço sobre a Itália, 5 anos, o Papa morre e deixa o César Borgia numa situação em que ele ainda não era independente, não tinha conseguido conquistar as armas próprias. Mais do que isso, o novo Papa, Júlio II, era seu inimigo pessoal. O Alexandre VI era conhecido por, o pai de César Borgia, por contratar matadores de aluguel. Conhecido lá na região por ser muito bom contratador de assassinos de aluguel. Esses papas, vida emocionante. Eles duravam muito pouco, todos eram envenenados. E o Júlio II era conhecido também, tinha um brasão para levantar, um estandarte para levantar, ele era conhecido por não manter a palavra. Tudo que ele dizia, ele não fazia. E, olha só, o César Borgia, que se achava muito capaz, um simulador e um dissimulador, capaz de usar toda a sua astúcia, acreditou na palavra do Júlio II. O Júlio II falou para ele que ele não tinha nada a temer com a morte do pai, que ele permaneceria ao seu lado, mas o César Borgia é um fenômeno interessante que eu gostaria de entender melhor. O César Borgia teve um momento de autoilusão. Ele acreditou que todo o mal que ele tinha feito para o Júlio II tinha sido esquecido. Ele fez de tudo para, inclusive com os assassinos contratados do pai que não conseguiram matar o Júlio II, ele fez de tudo para isso e não deu certo. Aí, num certo momento do capítulo, nós vemos um discurso aparecer. Esse é um discurso, o próprio Maquiavel diz, é do César Borgia. Ele diz assim: fez quase tudo o que era necessário para estabelecer seus fundamentos sólidos para o seu poder. Fez quase tudo o que era necessário. Ele se jacta, dos bons fundamentos que ele teria conseguido estabelecer até o momento da morte do pai. Quais seriam esses fundamentos? Ele exterminou os adversários a quem ele havia prejudicado. Então, não bastava ter prejudicado, tinha que também ter exterminado. Por quê? Porque se ele só prejudica sem exterminar, eles podem se vingar. Então, ele exterminou também. Conquistou a nobreza romana, que o protegeria do novo Papa, converteu o maior número possível de cardeais do conclave a seu favor,
expandiu seu poder consideravelmente antes da morte do Papa. E aí nós percebemos que todo esse discurso é falso. É o César Borgia falando das conquistas, mas, primeiro, ele não conseguiu exterminar todos os adversários, ele não conquistou a nobreza romana, ele não tinha o apoio do Colégio de Cardeais, embora a maior parte deles fossem espanhóis, e ele também era ligado à Espanha, né? O pai era espanhol. Eu acho que ele nasceu na Espanha. E ele não tinha exércitos próprios, né? Então, então nós vemos dois discursos, né? De um lado, e nós tendemos a ver esse discurso como o discurso do Maquiavel sobre o César Borgia, quando na verdade é o César Borgia falando de si mesmo, se jactando de todas as suas conquistas. E aí ele olha para todas essas conquistas, que são castelos no ar, né, e se lamenta. Ele diz, ele teria superado todas as dificuldades se não fossem os exércitos espanhol e francês contra ele, e se ele tivesse boa saúde. Porque, vejam, mais uma vez uma justaposição. No mesmo momento em que o pai adoece, ele também adoece. Então, o conclave de Cardeais acontece num momento em que ele está extremamente fragilizado, né? Mas o pai morre e ele não. Se acredita que os dois tenham sido envenenados no mesmo momento, mas ele superou e o pai não. Ele ficou muito fraco, né? Então, o César Borgia faz de si uma autorrepresentação de herói. Ele é um homem dotado de virtude, que sucumbe à extrema maldade da fortuna, né? E nós vamos ver que lá na epístola dedicatória do príncipe, o Maquiavel também se descreve assim, né? Ele diz que ele está sofrendo uma grande e contínua maldade da fortuna, né? Quais seriam as virtudes? Aí o Maquiavel apresenta, digamos assim, né? Quais seriam as virtudes do César Borgia? Não tanto o discurso do César Borgia, mas como o Maquiavel viu o César Borgia. De fato, ele era um homem de virtude. Ele lidou com os inimigos, não é? De maneira muito ardilosa. Ele conquistou alguns aliados por força ou fraude, astúcia, não é? E se tornou uma coisa que é fundamental, né, para o príncipe maquiaveliano, ao mesmo tempo amado e temido, seguido e obedecido pelos soldados. E essa frase é importantíssima, né, para o meu argumento aqui, embora nesta fala talvez eu não consiga desenvolver muito bem isso, né? Ele foi ao mesmo tempo severo e gentil. Essa frase, ser severo e gentil ao mesmo tempo, né, é uma frase que depois vai aparecer no Hamlet. O Hamlet diz, I must be cruel only to be kind. No ato 3, cena 4. Né? Ser cruel apenas para ser gentil. O apogeu, né, dessa força do César Borgia, né, e que, de certo modo, é uma peça dentro dessa peça, porque nós estamos vendo, né, a ascensão e a queda do César Borgia, os seus feitos, as suas peripécias, etc. O apogeu, e que o Maquiavel julga necessário narrar com um pouco mais de detalhe, né, foi a conquista do afeto dos habitantes da Romanha. Diz o Maquiavel, é um exemplo a ser imitado. Então, é uma representação de um evento que deve ser imitado, né? O cenário é a Romanha dominada pelo crime, né? César Borgia, se eu tivesse conseguido abrir o meu arquivo, né? O Maquiavel fala que depois que ele conquistou, ele viu que a Romanha estava dominada pelo crime. Então, primeiro ele conquistou e depois ele percebeu que aquela terra era aquela matéria disforme, né, de que o Maquiavel fala também no Príncipe, né? E o fenômeno que acontecia na Romanha, eu acho que, não sei, eu sinto que tem uma certa semelhança com o que acontece no Brasil, né? Ele diz assim,
os senhores queriam viver como os ricos e praticavam a pilhagem em larga escala. Eles criavam as leis e eram os primeiros a descumpri-las. Puniam quando muitos já tinham cometido crimes, e quando puniam, não faziam para corrigir, mas por prazer. Esse comportamento dissoluto dos senhores era seguido, também imitado, né, pelos mais de baixo. Então, a pilhagem era generalizada, violência e desordem, né? A ação dos superiores seguida de perto como uma imitação pelos inferiores. Então, a matéria inteiramente corrompida, tal como Maquiavel descreve lá nos discursos, nos capítulos 16 e 17. Então, esse é o cenário, né? Aí aparece o César Borgia e deseja a Romanha pacificada. Mais que isso, obediente. Então, o que ele faz nesse momento para tornar essa terra, essa matéria inteiramente, para dar forma a essa matéria inteiramente corrompida? Ele traz um espanhol também, o Remiro de Orco, que é descrito, né, como um homem enérgico e cruel, a quem o César Borgia confere plenos poderes. Esse é o momento, então, em que o César Borgia e o Remiro de Orco são semelhantes, né? O Remiro de Orco representa o César Borgia, né? Ele faz o que o César Borgia faria, mas ele não é o César Borgia, né? Ele é semelhante, né? O César Borgia, nesse momento, é o ator político e o autor também, porque ele diz para o Remiro de Orco o que ele tem que fazer, né? E Remiro de Orco, rapidamente, diz Maquiavel, restaurou a paz e a ordem, adquirindo um enorme prestígio. Nesse momento em que ele adquire um enorme prestígio, né, em que representa o César Borgia, se insinua no peito do César Borgia uma dor, né? Essa formidável reputação, esse prestígio enorme, esse poder, acabam levando o César Borgia a pensar que o Remiro de Orco pode ser objeto de ódio, e, portanto, ele também será objeto de ódio. E quando as pessoas odeiam, realmente odeiam, elas conspiram, né? Esse é o temor de César Borgia, as conspirações. Então, nesse momento, o Remiro de Orco suscita não medo, nem amor, que são paixões que levam à obediência, suscita ódio, né? Então, o que faz o César Borgia para evitar ser odiado? Veja, não é o Remiro de Orco que é odiado, ele sabe que as pessoas identificam o Remiro de Orco a ele, né? Então, ele precisa se livrar do Remiro de Orco. Como diz o Maquiavel, ele deseja purgar esse humor, o ódio, e conquistar a todos, portanto, ser amado. Os purgantes, né, que estavam lá na medicina grega, né, eles tinham justamente esse objetivo, eliminar um humor nocivo para a comunidade, para o corpo, né? Aqui nesse caso é um corpo político. Portanto, é um remédio, a purgação é um remédio. O que faz o César Borgia? Institui um tribunal, nomeia um presidente honrado, a esse tribunal, todas as cidades enviam advogados, e nesse momento o Remiro de Orco é uma coisa, César Borgia é outra coisa. Ele não mais simula ser Remiro de Orco, pelo contrário, ele dissimula a sua primeira aliança com Remiro de Orco. E mais do que isso, né, o fato de criar um tribunal e para julgar o Remiro de Orco, cria uma aparência de civilidade, uma aparência, mostrando que os atos de Remiro de Orco eram dele mesmo, né? Nesse processo de semelhança e dissemelhança. Parece um tribunal sério, não é um tribunal sério, porque o Remiro de Orco certamente será condenado e o César Borgia não. Na verdade, nós não sabemos qual o resultado do julgamento, se o Remiro de Orco chegou a ser preso ou não foi preso, né?
a cena corta agora para o seu desfecho, né? E, de certo modo, se rompe essa aparência de legalidade. A legalidade era só uma aparência, ela não era, né? Ela visava conquistar o amor. Mais uma vez feita essa encenação, ela não precisa mais ser levada adiante, né? O que faz nesse momento? Quer dizer, o César Borges está a todo momento avaliando, como orador e como ator político, o comportamento das pessoas. E ele percebe que talvez, apesar do tribunal, ele ainda não seja amado. Ele continua, o ódio ainda não tenha sido aplacado, porque a crueldade do Remiro de Orco tinha sido desmesurada, né? Então, havia ainda muitos humores para purgar. Então, diz o Maquiavel, né? Aproveitando a ocasião, que é uma característica dos homens de virtude, não é? Uma manhã, o duque fez Remiro de Orco aparecer em 2 pedaços na praça de Césena, com um bloco de madeira e uma espada ensanguentada. A ferocidade, ênfase, do espetáculo deixou o povo ao mesmo tempo satisfeito e estupefato. A ferocidade do espetáculo, né? A maneira mais eficaz de combater o ódio foi a ferocidade. Então, só se combateu o ódio com uma ferocidade mais intensa, né? Superior. Né? E mais do que isso, né? A violência aqui é um espetáculo. As ações públicas, não apenas as ações violentas, mas todas as ações públicas são espetacularizadas, né? As ações políticas, no certo sentido, se passam, mesmo que nem todas as negociações sejam vistas, elas desembocam na praça, não é? Com esse espetáculo hediondo. Eu ia falar outra coisa, E o que suscita em quem está vendo esse espetáculo? Que paixões são suscitadas nos observadores, na plateia? Satisfação e estupor, espanto, pasmo, assombro. Não? Satisfação, ora, é o oposto de assombro, não é? É como se fosse uma fascinação e uma aversão. Então, são paixões aparentemente contraditórias, não é? Mas elas também podem ser complementares. Não é? A satisfação como aquilo que aquele sentimento que se tem quando se percebe que a justiça foi feita, né? Então, ou o justiçamento, né? De qualquer modo, o estupor é imobilidade, insensibilidade, e a satisfação é um contentamento. To be cruel, only to be kind. Para que foi tão cruel o nosso César Borgia? Para ser gentil, para deixar as pessoas satisfeitas. Indo além nessa cena final, né, nós temos a vítima em pedaços, o perpetrador que montou a encenação, o público, né, estupefato e satisfeito, os leitores, nós, e o narrador. O perpetrador tenta e consegue se distinguir da vítima, que em outros tempos fora também ela a perpetradora, né? Remiro de Orco. É importante lembrar isso, né? Porque nas tragédias antigas, o perpetrador tem sempre uma relação de parentesco com a vítima. Por exemplo, Édipo, Orestes, Medeia. O público, né? Aqueles que assistem ao patos de Remiro de Orco, é aquele que tem os sentimentos nocivos purgados, né? Pela visão desse sofrimento. Né? Portanto, o público sofre uma catarse, se purifica desses humores que causavam a doença. Né? É importante salientar aqui, eu estava falando da passividade, o público aqui não é passivo. Ele não está apenas sofrendo, né,
sofrendo no sentido de experimentando essas paixões intensas. Ele quer sentir, ele quer ter essas paixões intensas. Ele quer que elas sejam suscitadas e, na sequência, aplacadas. Nesse sentido, portanto, o César Borja foi um excelente orador, não é? Ele montou uma peça de teatro muito eficaz, que atingiu o seu efeito. Não é? Mas nós não estamos diante de uma tragédia, pelo menos não de uma tragédia antiga. Não é? Eu estou tentando encontrar uma folha aqui, eu anotei uma coisa no verso. A tragédia, bom, eu vou falar de cabeça, embora seja péssimo falar de cabeça. A tragédia antiga, lá na poética do Aristóteles, visava, antes de mais nada, suscitar a piedade ou medo. Não foram essas as paixões suscitadas nessa tragédia. Né? E diz o Aristóteles, quais são as situações que suscitam esses sentimentos? Né? São aquelas em que nós vemos, mais uma vez, alguém, não é, que é virtuoso sofrer uma grande injustiça. Né? O que deve ser evitado na tragédia, diz o Aristóteles? Não se deve ver um homem bom, virtuoso, passar da felicidade à miséria. Não era o caso de César Borja. Né? Ou um homem mau, ou do Remiro de Orco, um homem mau passar da miséria à felicidade. Tampouco aconteceu isso. Tampouco, continua o Aristóteles, se deve ver um homem extremamente mau decaindo da felicidade para a miséria. Essa história pode suscitar o sentimento humano em nós, mas não nos suscitará a piedade ou medo. A piedade é ocasionada por um imerecido infortúnio e o medo pelo infortúnio de alguém como nós, de modo que não haverá nada que inspire a piedade ou medo na situação. Então, não é uma tragédia antiga. Pelo menos não uma tragédia tal como Aristóteles a tinha visto. Não é? E mais do que isso, o desfecho não é injusto, porque Remiro de Orco não era inocente. Não é? Nós, não é, espectadores e leitores, quando lemos essa cena, não sentimos piedade por ele. Como diz Maquiavel, nós sentimos espanto e satisfação. Não é? E é importante notar que quando a população da Romanha vê esse espetáculo, não é? Como se estivesse num teatro, é como se como se ela estivesse, de certo modo, num ambiente seguro, não é? Ela experimenta a vulnerabilidade, mas está num ambiente seguro. O problema é que a ferocidade da cena, e ela não é um teatro, então também tem uma dissociação disso, né? O pacto ficcional foi rompido. Ou seja, o que se diz ali é que, assim como o Remiro de Orco, qualquer um pode sofrer o mesmo desfecho. Então, embora, né, é uma satisfação instável, é um contentamento nervoso, né? E um estupor que pode se transformar em medo. É importante lembrar, eu não sei se vocês viram, né, recentemente na encenação A Paixão de Jesus Cristo, um lugar aí na Páscoa, uma pessoa entrou no palco, né, e bateu com um capacete num soldado romano. Né? Não, aí que é o rompimento do pacto ficcional mesmo, né? Mas depois de nós observarmos, né, tanto o perpetrador como a vítima e mesmo os espectadores, nós podemos lançar o foco sobre o narrador, né, Maquiavel. Né? Maquiavel parece deixar claro que César Borja não é o herói que sucumbe por suas virtudes, é o herói que sucumbe por depender da fortuna alheia. Né? E com isso ele assinala a precariedade da ação humana num mundo de constante movimento e instabilidade, num mundo das contingências. Né? Há quem diga
que o César Borgia é o modelo de príncipe de Maquiavel. O John Nahime, né, um historiador, tem textos muito bonitos sobre isso, ele fala, o príncipe, o livro é uma galeria de príncipes fracassados. César Borgia. Mas o César Borgia, por mais que tivesse alguma virtude, não é capaz de prever as mudanças. Portanto, ele não se adapta à fortuna. Ele é um grande simulador e dissimulador, é verdade, mas acreditou nas palavras de um homem notório por não ter palavras, Júlio II. Ele foi vítima da habilidade retórica do Júlio II, habilidade da qual ele se julgava muito capaz, da qual ele se orgulhava. Então, o narrador nos apresenta duas narrativas concomitantes, uma narrativa de êxito e uma narrativa de fracasso. A de fracasso salienta as más escolhas, a credulidade e a ingenuidade do César Borgia. César Borgia, de fato, poderia ser descrito como um homem ingênuo. E por isso, vejam, a gente não sabe o que acontece com César Borgia, não nesse capítulo, ele desaparece da cena, laconicamente. Ele, passado para trás, na eleição do novo Papa, ele vai para a Espanha e morre lá de maneira humilhante. Parece que o corpo dele ficou desaparecido por um tempo, enfim. Toda a sua relevância, toda a sua virtude se resumiu basicamente, né, a mandar matar lá naquele episódio famoso, né, em Senigália, aqueles, até o Léo Strauss fala, tá vendo? É o manual para gangsters esse livro aí. Convida todos os inimigos e manda matar, né? Corta o pescoço de todo mundo, né? Então, e com o Remir de Orco. Bom, o narrador, portanto, nos apresenta duas versões. E é muito... Fui eu que fiz? Não, né? É um celular isso. O narrador ele é muito ardiloso ao justapor a sua voz à daquele que é o objeto da sua narrativa, né? E como nós, leitores e espectadores, né, nos comportamos? Nós cedemos ao fascínio diante de César Borgia, diante da prosa de Maquiavel, ou nós nos deixamos enganar? É o microfone? Não passa, né? Melhor. Prefiro acreditar. Credulidade, estamos falando de credulidade. Eu fiquei com medo agora. Mas, enfim, a credulidade do leitor, não é? Como nós nos deixamos enganar por essa prosa? Nós acreditamos no discurso do Maquiavel ou nós desconfiamos no discurso de Maquiavel? Não é? Eu acho que muitos de nós se comportam como crédulos, não é? Por quê? Porque nós acreditamos em ficções. Por mais que aquilo seja uma ficção, e o Nahime mostra muito bem isso, né? Que a narrativa do Maquiavel sobre o César Borgia é extremamente exagerada. Não é? Ele construiu um personagem ali, não é? E mostrou força em alguém que provavelmente não tinha tanta força assim, né? Mas, ao mesmo tempo, mostrou as fraquezas, né? O príncipe, a meu ver, não é? E é isso, essa é a leitura que estou defendendo, é uma espécie de teia, né? É um livro em que há uma série de teias sendo colocadas a todo momento, e nós, leitores, somos aprisionados por esse discurso, porque nós nos sentimos fascinados por sua narrativa. Os leitores
acabam também enredados numa série de dificuldades, como as dificuldades que o próprio autor pretende descrever. E, mais do que isso, assim como os príncipes sucumbem, os leitores também sucumbem. Então, nesse momento, há uma justa posição entre nós e os príncipes, né, os leitores. Nós teríamos de ser capazes de observar o orador nas suas artimanhas e identificar as suas estratégias de simulação. Ou seja, nós teríamos que ser capazes de desmistificar os textos, desmistificar os autores, né? Observá-los na sua manipulação retórica por meios diretos e indiretos, né? Eu tenho esse exemplo, César Borges, eu tinha um outro, mas eu vou pular, que seria um pouco o contrário desse. Não está no Príncipe, está nos discursos, só para nomear, vocês não ficarem curiosos, sobre o Lúcio Júnior Bruto, né? Um dos fundadores da República. Que tipo de paixões ele mobiliza, quais são as suas ações espetaculares, etc. Mas eu vou suprimir essa parte, porque não quero deixar a coisa mais longa do que já está. Eu vou, então, passar a conclusão. Embora eu já adiante, eu não tenho muitas conclusões a extrair disso, né? Além do óbvio, né? O óbvio. Maquiavel se apresenta nesse capítulo, eu poderia indicar outro também, como um mestre da encenação, alguém que faz incessantemente apelo ao patos do leitor e que recorre em todas as linhas à manipulação retórica. Eu tentei chamar a atenção, né, para os ouvintes e como se espera que eles ajam e reajam, para o narrador, a justaposição de vozes e a justaposição de temporalidades, que também poderia fazer aqui, né, o pai, o filho, as ações que a volta, né, do Maquiavel termina de narrar e volta para o César Borges, né, e a atenção também para os leitores. Por que eu chamo a atenção para isso, né? Porque nós, como leitores, como eu disse, sucumbimos às armadilhas retóricas do livro, né? Nós ignoramos que a obra seja um exercício retórico. Nós tentamos extrair do Príncipe uma dimensão puramente ideológica. E é por isso que não faz muito tempo, ou talvez faça, estou ficando velha já. Para mim era quando eu estava na graduação, não faz tanto tempo assim. Se dizia que o Maquiavel era fundador da ciência política, né? Quem dera se fosse mesmo, né? Seria muito melhor a ciência política. O Maquiavel inaugura o realismo político, etc., né? E o César Borges é o símbolo do príncipe, né? Me parece que essa atenção à dimensão ideológica, se nós prestarmos atenção ao livro, ela não nos leva a lugar nenhum. Né? O livro está repleto de armadilhas. A gente não consegue concluir nada desse livro. Nada. Se vocês observarem, vocês não vão saber quem é o bom príncipe, quem é o mau príncipe. Tudo que nós sabemos que o que a virtude o homem de virtude deve conseguir ser capaz de fazer é se transformar ele próprio na fortuna. Quantas paixões, né, suscitadas, levando a reflexão um pouco mais além, e aí, enfim, faço uma excursão um pouco temerária sobre esses assuntos, né? Nós vimos paixões suscitadas pela violência, que são paixões intensas. E aí eu fico me perguntando, e eu também gostaria de ouvi-los a esse respeito, né, se essas paixões intensas são despolitizantes, ou seja, se elas impedem a ação. Naquela cena que eu narrei, não é, o público fica assombrado e satisfeito. Então, num certo sentido, não é, isso impede a ação, impede o curso do ódio, né, que o ódio seja levado a cabo. E o ódio, sim, motiva a ação. Ou é o contrário,
essas paixões politizam, né? Um arremedo, né, dessa cena que eu narrei poderia ser vista, por exemplo, num programa sensacionalista, né, desses de assassinatos. As pessoas amam ver isso, linchamentos, esse tipo de coisa, né? Aí eu lembrei de um autor de quem eu gosto muito, Elias Canetti, diz que, né, nós participamos dessas comoções, mesmo que seja apenas assistindo, nós participamos delas, né? E julgamos que a justiça foi feita. E uma vez desarmada a cena, nós nos distanciamos dela, e é como se aquela sede de sangue tivesse sido saciada até uma próxima ocasião, né? É como se aquilo garantisse a nossa segurança, né? E é por isso que nós somos participantes ativos dessa cena também, né? Existem outros exemplos, como eu disse, o próprio Lúcio Júnior Bruto, aqui que eu não examinei, não é? Em que outras paixões são suscitadas e que talvez levem a uma aproximação, uma identificação com aquele que perpetra a ação. Não imagino que seja aqui o caso, espero, não é? Mas eu proponho também comparar um pouco essas duas paixões, não é? O estupor e a satisfação, com aquela que é suscitada nos leitores diante da aparição do grande Leviatã, não é? Que é uma representação, uma ficção, uma imagem, não é? O Hobbes diz, lá no capítulo 11, antes de chegar ao estado de natureza, ainda ele fala: "We stand in awe of our own imagination." Ó, não é? É até difícil de dizer. Ó, A-W-E, que costuma ser traduzido como um temor reverencial, um pavor, um terror. E tem um historiador, o Carlo Ginzburg, que diz que essas paixões são as atitudes que os homens têm diante de Deus, são paixões religiosas. Quando nós vemos lá o Leviatã, não é? Nós somos aquilo e não somos. Nós reconhecemos e nos distanciamos. Nós criamos e nos submetemos à nossa própria criação. E é isso, não é? A pergunta que às vezes me tira o sono. Por que é que nós obedecemos? Não é? Isso nos lembra por que nós obedecemos. Não é? Porque, embora nós tenhamos medo, fomos nós que criamos. Há paixões que mobilizam e há as que paralisam, as que movem, as que levam à ação e as que nos fazem esperar uma nova intensidade lá sentados, né, nas nossas poltronas. Diante disso, alguém poderia perguntar: então não é melhor recorrer à razão, a essa razão fria, que nos tornaria menos volúveis e as nossas ações menos contingentes, não é? Me parece que essa aposta de que a razão impediria de nos tornarmos menos volúveis, menos violentos, menos contingentes, é uma suposição sem fundamento, é um mito. Estou lendo um livro de uma autora que se chama Mary Midley e fiquei muito satisfeita de ver que ela pensa exatamente a mesma coisa. A minha conclusão, né, é que não é possível entender o mundo político ou a natureza do que político, né, priorizando um suposto enfoque racional. É preciso reconhecer que há um conflito e que esse conflito não é solúvel. Esse conflito exige que as paixões sejam mobilizadas e ele próprio as mobiliza. Então, quando nós temos adversários políticos, não estou falando de adversários teóricos, né? É preciso combater o discurso apaixonado, provavelmente com outro discurso apaixonado. O apelo à razão é inócuo. E, ao mesmo tempo, né, reconhecer que essas forças antagônicas, a presença dessas forças antagônicas é inextirpável. Né? As fronteiras que as separam também são muito fluidas. Né? E por isso eu concordo com a Chantal Mouffe quando ela diz que é preciso
mobilizar as paixões num sentido progressista. E não desmerecê-las, fingir que elas não estão ali, né, que elas são simplesmente nocivas. Como oradoras e atrizes políticas, nós precisamos conhecer as paixões políticas e saber como elas operam, para agirmos nós mesmos. Como observadoras e teóricas da política, nós precisamos conhecer as paixões para saber como agem os atores e como se modificam certos cursos de ação. Ignorar as paixões, a meu ver, é ignorar uma dimensão fundamental da ação humana. Então, é nisso que eu tenho investido os meus pensamentos e a minha energia, sem muito... As minhas paixões, exatamente, porque não é disso também que se trata. Obrigada, gente.